Reverendíssimos vigários, Padre Renan, Padre Leonardo, cerimoniários, acólitos, reverendas irmãs, coral, meus amados irmãos. Começamos então com esta cerimônia da missa vespertina solene in cena Domini, na ceia do Senhor, o coração, como adentramos no coração da Semana Santa. A Semana Santa, com o Tríduo Pascal, com o Tríduo Sacro, nós então somos convidados a meditar nos três grandes ou maiores gestos de Nosso Senhor. Primeiro, a entrega de Nosso Senhor. Jesus que se entrega ritualmente na cerimônia de hoje e oficialmente, fisicamente, historicamente no dia de amanhã. Depois nós temos a cerimônia em que Nosso Senhor é tragado. O segundo dia do Tríduo, Nosso Senhor é tragado pela morte, triturado, disse Isaías, numa palavra tão forte, triturado, por causa dos nossos pecados. E finalmente no terceiro momento, Nosso Senhor que ressuscita dos mortos. A maior ação de Nosso Senhor depois da sua morte, a sua ressurreição, mostrando assim a sua divindade, toda a sua potência de Deus. Meus amados irmãos, comecemos esse dia olhando então para a entrega do Senhor. Nós sabemos que existe uma ligação muito forte no dia de hoje com o dia de amanhã. Na verdade, o primeiro dia do Tríduo pode ser pensado da seguinte maneira. Nós sabemos que entre os judeus, a tradição judaica comemorava um dia, começando esse dia na véspera da tarde anterior. Portanto, no dia anterior, na véspera, quando as três primeiras estrelas do céu apareciam, ao entardecer do dia, já começava o dia seguinte. Portanto, hoje, nós já celebramos, portanto, a entrega do Senhor, de certo modo, a sua paixão. Nosso Senhor, de maneira solene, Ele se levanta da mesa e se tira das suas vestes suntuosas, o seu manto, se cinge com uma toalha, pega uma bacia com água, coisa que vai ser feita representativamente daqui a pouco, coloca água na bacia, se inclina sobre os pés dos discípulos e começa a lavá-los. É interessante que Nosso Senhor, Ele quer, antes de realizar as três grandes ações do dia de hoje, de maneira concreta, Ele quer que nós pensemos no gesto dele. E são três ações que nós devemos olhar e meditar nesse dia tão sublime, o dia da instituição da Eucaristia. Primeiro, a entrega do sacramento do amor. Nosso Senhor que instituiu o seu sacramento, Ele cria uma maneira de estar conosco mesmo depois da ressurreição e da ascensão aos céus. Depois, a entrega do mandamento do amor, o novo mandamento. Então, o sacramento do amor, o mandamento do amor. E, por fim, o sacerdócio, que é o coração, que é o amor do coração de Jesus. O primeiro gesto de Jesus, portanto, é de se levantar. Santo Tomás de Aquino diz que aqui Nosso Senhor se coloca como servo, nesse gesto de lavar os pés, mas sobretudo de ficar em pé, porque um bom servo é aquele que está sempre pronto a servir o seu Senhor. O servo, ele não fica deitado, ele não fica sentado, ele fica sempre à espreita. Estar de pé significa estar pronto para servir, e Nosso Senhor faz isso. É interessante o segundo gesto de Jesus, Ele tira o seu manto. Aqui é o despojamento de Jesus. No dizer de São Paulo aos Filipenses, Ele se esvaziou, Ele assumiu a nossa condição, Ele assumiu a nossa condição de escravos. Ele não se prevaleceu da sua igualdade com Deus. Nós temos que lembrar, ao ver que Jesus lava os pés dos seus discípulos, que se um servo, um empregado fizesse isso conosco, já seria de admirar. Mas não é o servo que faz, é o Senhor dos senhores que se inclina ao nosso pé. E esse inclinar-se, esse pegar uma água e deitá-la numa bacia, diz Santo Tomás, significa que o sangue de Cristo caiu na nossa terra, caiu na terra, nos purifica.
O sangue de Jesus é o único sangue que é capaz de lavar e de purificar. É interessante que no Apocalipse há uma expressão forte, que diz que os eleitos, aqueles que se salvarão, eles foram lavados, eles trazem vestes, túnicas, lavadas no sangue do Cordeiro. E Santo Tomás diz, o sangue de Jesus é como a água. E é por isso, diz ele, que saiu também do lado de Jesus a água, porque o sangue de nosso Senhor nos purifica realmente dos nossos pecados. Tem esse poder. Que belo isso. Isso tudo está na Eucaristia. Depois nosso Senhor se inclina sobre os pés de cada um e começa a lavá-los, lavar os pés. Nós acabamos de ouvir o Evangelho, São Pedro se recusa. É interessante o gesto de Pedro, porque ele é o príncipe dos apóstolos, talvez ele deveria estar fazendo isso, mas não, o Senhor se adianta. E então Pedro diz, Senhor, tu vai me lavar os pés, de maneira alguma não vou te deixar lavar os pés. E Jesus diz, se não tos lavar, não terás parte comigo. É interessante aqui, Santo Tomás diz também, explicando essa passagem, faz uma consideração muito bela, simples, singela, mas bela. E Santo Tomás diz que exatamente lavar os pés significa servir. E servir para Jesus significa dar a sua vida. Tudo isso acontece como um gesto, como que concretizando aquilo que Jesus vai falar depois, ao entregar o seu novo mandamento. Até então, o mandamento que deveríamos seguir, em que seguíamos, ou que os judeus seguiam, era o mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo, amarás ao Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Agora, através desse gesto de Jesus e da palavra de Jesus, esse mandamento não vale mais para nós. Agora é o novo mandamento que entra em vigor. E qual é o novo mandamento? Nosso Senhor diz, depois de lavar os pés, eis que eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Agora a medida de amarmos ao próximo será a medida como Jesus nos amou. Ou seja, servindo. Ou seja, morrendo pelo próximo. O nosso amor deve ser tão grande como foi grande o amor de Jesus por nós. Que belo isso. O novo mandamento. E é interessante que São João diz que Jesus falou, depois de falar esse novo mandamento, expressar o novo mandamento, ele diz, nisto todos vos conhecereis, se vos amardes uns aos outros. Significa, nós vamos ser de fato conhecidos pelo mundo, pelos homens, como cristãos, se nós amarmos. E depois de entregar o novo mandamento, nosso Senhor então entrega o sacramento do amor, que é o maior dos sacramentos, o mais sublime, porque, como diz São João, na véspera da sua paixão, tendo amado os seus que estavam neste mundo, amou-os até o fim. Em latim, uma expressão tão forte que diz, infinem dilexi teus, ou seja, como diz Santo Agostinho, parafraseando essa passagem, ou pode ser aplicado para essa passagem, o que ele diz, Deus sendo todo-poderoso, sendo onipotente, ele não pôde mais ao criar a Eucaristia. Sendo tão sábio, sendo sapientíssimo como Deus é, ele não soube dar mais. E sendo poderosíssimo, ele não teve como dar mais. É como se, em outras palavras, nós, imaginando, pensando o amor de Deus por nós, ao instituir o sacramento da Eucaristia, meus amados irmãos, nós víssemos o limite de Deus. Deus é ilimitado, mas aqui não tem como expressar um amor maior. Nosso Senhor mesmo se entrega com seu corpo, com seu sangue. E por fim, nosso Senhor institui o sacerdócio. Ele diz, fazei isto em memória de mim. É interessante que não haveria Eucaristia para ser comungada. Não haveria a Santa Missa. Não haveria o sacrifício do altar. Não haveria a Eucaristia como penhor de vida eterna. Os três aspectos da Eucaristia. Se não houvesse o padre que consagra a Eucaristia. Ou seja, se Jesus não continuasse no tempo e no espaço, até o último dia, até o fim do mundo, a realizar a Eucaristia para nós. Portanto, o amor do coração de Jesus, o sacerdócio. Meus amados irmãos, começando então,
esse dia tão sublime, abrindo então o tríduo pascal, olhemos para a entrega de nosso Senhor, que deu tudo de si. É o testamento de Jesus, o sacramento do amor, o mandamento do amor e o sacerdócio, que é o amor do coração de Jesus. E é interessante, para terminar, quando uma pessoa está no leito de morte, pensemos num pai amado, num pai de muitos filhos, e ali está a cabeceira da sua cama, é a sua esposa, os seus filhos, os seus amigos, os seus conhecidos. E as últimas palavras daquela pessoa, daquele homem, elas são colhidas com todo amor. Pois bem, hoje é o dia do testamento de Jesus. Antes da sua morte, Jesus nos entrega esses dons, os dons mais valiosos, os dons do amor, de amar o próximo como ele, o dom da Eucaristia e o dom do sacerdócio católico. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Glória in excelsis Deo, et intera pax hominibus, bone voluntatis laudamus te benedictus.